Prefeito de Campos é um oferecimento. UENF, uma universidade a serviço da sociedade. Aqui é ciência. A SIC, a Associação Comercial e Industrial de Campos. Há 129 anos, comprometida com desenvolvimento econômico e social. 8h10, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, dia 15 de outubro, dia do professor, e mais uma vez a gente lembra, e é muito pouco ainda, né? Mas a nossa singela homenagem, lembrança aí a esses grandes profissionais que trabalham em todos os setores da educação, não só na execução ali da aula em si, mas também do suporte, de tudo mais. A minha parte preferida quando estudava eram as merendeiras. São 8h10, então parabéns a todos. E que é uma parte importantíssima da Educa Fundamental. Muito obrigado. Bom, nós voltamos com o Aldir, neste bloco em que contamos com a presença também do jornalista Aloysio Abreu Barbosa. Aldir Salles, é você. Então, Odisseia, lembrando a pergunta do Aloysio no final do bloco anterior, sobre, né, o setor da cana-de-açúcar, né, a gente tem 2 usinas apenas, né, antigamente a gente tinha várias, né, as 2 usinas com a previsão aí de gerar 500 milhões de reais na economia local, e o que pensar para além da indústria sucroalcooleira, né, a gente sabe que é importante, mas para além dela também, né, além da monocultura? Olha, nós temos hoje, como você falou, são 2 usinas que funcionam. Nós já fomos do foco, né, dos usineiros no nosso município de Campos, mas hoje apenas a Coagro, né, e a Cana Brava que operam no nosso município e gira aí em torno de 6 mil trabalhadores. E a estimativa é que pode chegar até a 20 mil trabalhadores. Essa é uma estimativa que se tem, né? Mas, de uma certa forma, a gente sabe das dificuldades que são desses trabalhadores e das trabalhadoras. Nós já tivemos momentos muito árduos, isso no passado, né, na falta de direitos dos trabalhadores que trabalhavam como cortadores de cana. Nós tivemos, inclusive, no município de Campos, um movimento que o falecido Lenilson Chaves estava à frente, junto com as assistentes sociais, que é a questão do trabalho infantil, né, que nós tínhamos várias crianças que produziam trabalho infantil junto, né, no corte de cana, não só no corte de cana, como também na isolaria. Mas a gente sabe que hoje a realidade é diferente e a gente não pode fechar os olhos para esse número de pessoas, mais de 6 mil pessoas que hoje trabalham dentro dessas usinas. E a gente vai ter que fazer um investimento, com certeza, nesse setor que é muito importante. Em relação à questão da agricultura, e aí eu falo da importância do trabalho que nós, inclusive, realizamos. Eu ontem falava sobre isso. Quando eu fui vereadora, eu fiz parte de um grupo da bacia hidrográfica no município de Campos, onde nós tínhamos representações de sindicatos, de vários órgãos do município, em que a gente conseguiu, através das obras do PAC, recursos para fazer a limpeza dos nossos canais. E o município entrava com a limpeza, né? Não só a parte de manutenção da limpeza dos nossos canais, para que houvesse, inclusive, a possibilidade de usar os nossos canais para irrigação, né? Que esta é uma das grandes dificuldades também dos nossos agricultores, pequenos e médios agricultores. Então, nós precisamos investir na agricultura, não só em equipamentos, como eu falei, em instituições do Estado, como a Emater, a própria Secretaria Municipal de Agricultura, também ela tem como fazer esse investimento, dando trator, né, dando condições para os nossos agricultores poderem estar plantando
sementes, fazendo doações de sementes, para que esta agricultura possa fluir e além, como eu falei inicialmente, a construção de estradas e sinais. Porque não basta só um investimento financeiro, porque o agricultor planta e aí, muitas das vezes, não tem como fazer o escoamento da sua produção, né? Não tem para onde levar. Nós temos a ideia de, inclusive, realizarmos feiras para que possam ter a venda desses produtos. Já fizemos várias aqui ali na Praça do Liceu. Nós temos as feiras que temos aqui ali perto da rodoviária, no Turf, onde eu moro, também tem todas as sextas-feiras, lá perto da rodoviária é terça e sexta-feira. Então, nós precisamos fazer esse investimento na agricultura. Para isso, existia, não sei se a gente vai conseguir fazer isso, mas é uma ideia nossa, da compra antecipada dos alimentos. O que quer dizer isso? Você faz uma compra, investe o recurso, o produtor se compromete de estar fazendo a produção e aí você vem e compra esses produtos, né? No caso, já estava com essa compra antecipada. Então, são ideias que a gente tem. Para isso, nós temos que estar junto, não só os nossos representantes dos nossos assentamentos, como eu falei, são 11 assentamentos no município de Campos, são 2.000 famílias que moram nesses assentamentos. Nós temos os nossos pequenos produtores também, nós temos os nossos produtores rurais. Tudo isso a gente vai precisar sentar, dialogar, e a Secretaria de Agricultura, de Agricultura e Pesca, vai ter que estar junto com esses atores, né, para que a gente possa encontrar caminhos efetivos para investimento, não só na questão da produção, como também nos nossos produtores, nossos trabalhadores que estão trabalhando hoje nessas 2 usinas existentes. Só para... Você fez uma lembrança importantíssima. Professor Lenilson Chaves, grande quadro do PT, querido amigo, e contribuições N para a cidade. Né? É sempre bom lembrar, deixar essa história linda e brilhante de Lenilson ser esquecida, vou estar sempre lembrando ela. Lembrar também que são 2 usinas, mas está tudo acertado, porque a gente fala Coagro, é Coagro MPE que opera na Sapucaia, né? Então, a usina é a antiga Sapucaia, mas está tudo certo para retomar em arrendamento a produção de Paraíso, que seria uma 3ª usina para o ano que vem. E para voltar ao tema do bloco pré-estabelecido, você é do PT, que foi aí o antagonista, foi do governo do presidente Jair Bolsonaro no segundo turno, chegou ao segundo turno, foi derrotado lá, e em Campos, no segundo turno, Bolsonaro teve uma votação ainda mais expressiva do que foi no Brasil. Ele teve quase 65% dos votos válidos. A pergunta se divide em 2. Primeira, qual a dificuldade de uma candidatura do PT diante de uma cidade que deu 65% dos seus votos a quem derrotou o PT na eleição presidencial de 2018. E a pergunta adjacente a essa se essa votação expressiva de Bolsonaro em Campos já mostra um quadro difícil, ele não fica ainda mais difícil quando você subdivide a esquerda em 3 candidaturas, a sua, a de Natália do PSOL e a de Roberto Henriques pelo PCdoB? Odisseia ou fechou a conexão dela lá, não sei se ela mexeu ou se... Oi. Pois não, Odisseia, você nos ouve agora? Bem? E o microfone... Sem áudio, Odisseia. Pede para abrir seu microfone aí. Isso. Pronto. Você ouviu a pergunta? Ouviu a pergunta? Não deu para ouvir. Não, ficou em espera. Olha só, Bolsonaro teve 65%, quase 65%, fechou de novo.
Pode estar ocorrendo, entrando alguma chamada no telefone dela ou no aparelho que ela está usando lá, alguma coisa assim. E se continuar, tem que colocar sempre no modo avião. Eu coloquei no modo avião. Mas está entrando. Acho que eu vou pegar e vou entrar. São 8h20 minutos. Tem aí o problema no áudio. Eu coloquei no modo avião. Ok. Pois não, então pode continuar, Odisseia. Odisseia, vou fazer a pergunta de novo. Bolsonaro teve quase 65% dos votos válidos no segundo turno presidencial em Campos em 2018. PT foi ser o antagonista e foi derrotado por ele. Você é candidato do PT. E aí, os números da última eleição mostram, né, uma disparidade aí de apoio a Bolsonaro superior do que foi no país. E se essa realidade nos torna mais difícil, quando a esquerda em Campos se divide em 3 candidaturas a prefeito: a sua, a de Natália do PSOL, e o Roberto Henrique está no grupo aí do garotismo e tal, veio de lá, mas é do PCdoB, né? Em termos de legenda, o PC anticomunismo é o Partido Comunista do Brasil. Você não fica ainda mais difícil quando se subdivide em 3 candidaturas. Bom, é o importante dizer que nós do PSOL e o PT, a UP e também o PCB, nós tentamos fazer uma unificação das nossas candidaturas, porque entendíamos que seria interessante, importante, o Roberto Henrique, na verdade, a Odete, que é a representante, sempre foi, né, a cara do PCdoB no município de Campos, acabou indo para o PDT, e o Roberto Henrique, né, que era do PPL, veio para o PCdoB, e, na verdade, nós não tivemos um diálogo, uma tentativa de conversa, mas ainda a Odete não tinha saído do partido, mas não foi possível, e o PSOL e o PT tentaram se unificar e também acabou não sendo possível essa unificação, e é legítimo, né, que o PSOL está apresentando a candidatura da professora Natália, que é uma pessoa excelente, militante, feminista. Então, de uma certa forma, essa unificação, o ideal seria que estivéssemos todos juntos, né? Mas não foi possível. Em relação à questão do Bolsonaro, do antipetismo, vamos dizer assim, que é algo que foi muito forte em 2016, eu me lembro que quando eu saía para poder fazer a campanha, as pessoas quase que xingavam a gente na rua, né? Não nas camadas mais pobres, mais populares, mas na área que a gente chama da pedra, né, do município de Campos. Então, o antipetismo estava muito forte, até porque, no nosso entender, a propagação da fake news foi de uma forma intensa. Eu chegava na casa das pessoas, né, falando, mostrando, as pessoas falavam, você é professora? Sou professora. Mas e o kit gay que está querendo que o PT está querendo distribuir para dentro das escolas? Aí eu falei assim, olha, eu tenho 33 anos de trabalho e nunca vi nenhum kit gay dentro da escola. Então essa coisa da mamadeira de piroca, do kit gay, essas coisas estavam assim muito na cabeça mesmo, né? Quase que uma lavagem cerebral, né? Hoje, a gente percebe que essa realidade mudou, até porque essa mesma pesquisa que ainda coloca o Bolsonaro com algum crédito, e eu vou falar qual a minha opinião sobre esse crédito, de 32% que existe dentro dessa pesquisa, 16%, em torno de 12% a 16% são fanáticos, são aqueles que são iguais ao Bolsonaro. Iguais em quê? Iguais em ser preconceituoso, misógino, um fascista, porque eu considero o Bolsonaro um fascista, um genocida. Então, são pessoas que pensam idêntica a eles. Ele pode falar um A e todo mundo vai repetir o A. Né? Agora, 16% aí dessas pessoas ainda já tem
uma certa dúvida. Já viu o comportamento dele em relação à pandemia, dele falar que ele não era coveiro, o e daí, ou seja, debochando dos mortos, do mais de 150 mil mortos na pandemia do Covid, falando, debochando, dizendo que era uma gripezinha, que era um resfriadinho. E, além disso, tem a questão dos seus filhos, que está, lógico, aquela questão do Queiroz, ainda ninguém engoliu. A mulher do Queiroz, na última entrevista, a gente estava nessa, onde está a mulher do Queiroz? A mulher do Queiroz apareceu e acabou com prisão domiciliar. Então, quer dizer, de uma certa forma, as pessoas estão ligando a imagem dos filhos de Bolsonaro, mais os filhos de Bolsonaro, à corrupção. E ele também, de uma certa forma. Então, são pessoas que já estão aí, meio que balançadas em relação ao que ele fala. Bom, por que hoje, na minha avaliação, o Bolsonaro continua ainda com uma certa credibilidade? Porque nós da esquerda não soubemos fazer o trabalho devido, o dever de casa, no nosso entender. Sabe qual foi o dever de casa? O Bolsonaro pediu apenas R$200 para o auxílio emergencial. Foi a esquerda, os partidos progressistas no Congresso, que votaram os R$600. Só que a população acha que esses R$600 foi o Bolsonaro que está dando. Todo mundo está falando, não, isso aí foi o Bolsonaro que deu. Até mesmo agora, com a prorrogação do auxílio emergencial, que nós batemos pé firme querendo a continuidade dos R$600, e ele falou, não, vai ser 300. Quer dizer, isso, a Fundação Getúlio Vargas já está falando aí, olha, vão ser 66 milhões de pessoas que, quando acabar o auxílio emergencial, vão estar na extrema miséria no nosso país. Então, eu acho não que achismo eu tenho certeza, que hoje o olhar da população em relação ao Partido dos Trabalhadores mudou, até porque nós estamos conseguindo ver que o próprio Bolsonaro é uma fake news, se elegeu em cima de fake news. Nós temos a CPI que ainda está rolando da fake news, e que o Partido dos Trabalhadores que tirou 40 milhões de pessoas da linha da miséria e inseriu na classe trabalhadora. Não estou falando de classe média, não. Estou falando da classe trabalhadora, que inseriu pobres, negros, negras dentro das universidades, que criou, instituiu o Bolsa Família, que agora até o Bolsonaro está querendo mudar o nome, mas é a mesma coisa, está querendo Renda Brasil, mas é a mesma coisa do Bolsa Família, que tirou o Brasil. Pois não. Até complementando essa pergunta do Aloysio, aqui em Campos, em 2016, o PT não teve candidatura a prefeito. Em 2012 teve Macou, que foi segundo colocado, naquela eleição que a Rosinha foi eleita. Em 2008 teve o Hélio como vice de Arnaldo. Se eu não me engano, você foi a última vereadora do PT eleita aqui em Campos. Já tem um tempo que o PT perdeu o protagonismo, ou perdeu visibilidade, perdeu o local político aqui na cidade. E até antes mesmo desse período que a gente estava falando. Isso também é um motivo de reflexão para dentro do partido aqui em Campos? Sem dúvida nenhuma. Nós já tivemos começamos a vereança com a professora falecida Ivete Marins Guerra, que era do CEP na época, foi uma das fundadoras do CEP. Depois nós fizemos, nós tivemos uma como candidata, a Luísa Botelho, que é uma sindicalista petroleira,
Tivemos também o doutor Marcou, que foi o que mais teve votos na época, chegando a um patamar maravilhoso. Foi uma pessoa, e diga-se de passagem, uma pessoa humana que o Covid levou, uma pessoa maravilhosa, que eu tenho o maior respeito pela figura profissional que ele sempre foi, um grande político. Se hoje, inclusive, ele estivesse aqui, estivesse no Partido dos Trabalhadores, seria o nosso candidato. Nós tivemos, no ano de 2016, uma aliança com o PDT, com Caio Viana, na época, mas devido à situação, inclusive, do não apoiamento do pai dele, né, de toda a história que a gente já conhece, acabou dando no que deu, e nós não conseguimos fazer a nossa... Faltaram 300 votos para votos de legenda para a gente recuperar a Câmara de Vereadores. Então, nós temos certeza de que vamos conseguir chegar no segundo turno. Então, nós estamos trabalhando para isso, nós estamos trabalhando nas redes sociais, visitando as pessoas nas suas residências, claro, tomando todas as medidas de precaução possíveis, fazendo reuniões com limites de pessoas, mas é esse o nosso trabalho. Mas voltando ao que eu estava colocando, Aldir, o nosso governo, ele tirou essas pessoas da linha da miséria. Então, é verdade que nós estamos com essa proposta de governo hoje. Nós temos que inserir a população mais pobre no orçamento. Somente com a inserção dessas pessoas é que a gente vai gerar economia. Então, a gente acredita que a população, nós estamos trazendo, inclusive nos nossos programas de televisão, não só propostas exitosas que aconteceram em outros municípios, ou seja, dizendo que é viável fazer isso na nossa cidade, e, além disso, também lembrando do que o nosso governo fez para a população, que foi principalmente tirar as pessoas da linha da miséria. O Brasil antes estava fazendo parte do mapa da fome. Com o governo de Lula, nós conseguimos ser anunciados pela ONU, viramos referência. O Bolsa Família foi criado com o objetivo de estabilizar minimamente essas famílias que não tinham o que comer. E hoje o Brasil novamente volta para o mapa da fome. Então, quer dizer, são situações como essa que a gente está conseguindo fazer com que a população entenda, e eu espero que a gente consiga realmente ter uma boa votação para chegarmos ao segundo turno. Odisseia, só algumas questões. Quando eu era o governo Dilma, era crítico, algumas críticas do governo Dilma, eu era acusado de coxinha. Hoje eu me tornei comunista, porque eu teço críticas, por óbvio, ao governo Bolsonaro. Então, longe de mim fazer apologia ao governo Bolsonaro, mas para ser fiel aos fatos, em relação ao auxílio emergencial, o governo propôs 200, o Congresso fechou 500, e a decisão de 600 foi do governo Bolsonaro. Isso é um fato, isso não é uma opinião, isso é um fato. Até para dizer que deu a palavra final, mas quem fechou em 600 foi o governo. O Congresso falou em 500. Responder a sua filha Duda, que está cobrando e falar de propostas, Duda, para todo mundo, todos os candidatos, a repartição do programa é a mesma. Primeiro bloco, crise financeira. Segundo bloco, possíveis contradições. Terceiro bloco, sim, propostas. Isso é para todos. Foi assim para todos. Odisseia é a 8ª. Com todos foi assim, com todos vai ser. Mas a minha pergunta você elogiou a candidatura de Natália, falou que foi tentada aliança com o PSOL, mas não qualquer observador mediano do cenário político fluminense vê que o PSOL está tomando o lugar que já foi do PT no eleitorado de esquerda do Fluminense. E você não teme que o mesmo possa acontecer aqui em Campos, se por acaso Natália tiver um desempenho eleitoral superior ao seu, em 15 de novembro? Olha, eu não tenho receio nenhum em relação a isso, não, porque o PSOL é um partido respeitado, altamente respeitado por todos nós que somos de esquerda. Tem uma liderança que é o Marcelo Freixo, que é uma pessoa que eu amo de paixão, que é uma liderança espetacular. Inclusive, o Partido dos Trabalhadores no Estado do Rio de Janeiro
inicialmente tinha feito a possibilidade de fazer aliança, de ser o vice, né, de Marcelo Freixo, que é algo que seria a unificação das esquerdas, né, apesar de Benedita já ter sido senadora, né, Benedita deputada federal, governadora, quer dizer, nós teríamos com certeza tirar as vaidades, né? O que a gente precisa é se despojar de vaidade. E ela seria a vice do Marcelo Freixo. Houve uma disputa interna, no nosso entender, dentro do PSOL, que fez com que o Marcelo Freixo, que estava no segundo lugar dentro da disputa no Rio de Janeiro, saísse, né? E a Benedita lançou a sua própria candidatura com a enfermeira Rejane, que é do PCdoB. Então, eu acredito que cada um tem o seu espaço. O PSOL nunca foi governo, não teve ainda a experiência de governar nenhum país, teve experiência, sim, de governar municípios, não tenho certeza de alguns estados, mas, de uma certa forma, o Partido dos Trabalhadores ele pode até levar alguma responsabilidade ou ter críticas por quem fez, por quem já atuou e já esteve no poder. É natural que isso aconteça. Assim como é natural que o PSOL esteja lançando a sua candidatura, se reafirmando enquanto partido. Então, o PT também já fez isso. Só que a nossa candidatura hoje não é uma candidatura para marcar posição. Nossa candidatura, nós queremos chegar ao segundo turno, porque o que nós temos hoje aí, com todo respeito que eu tenho aos demais candidatos, são os mesmos. São pessoas que, filhos de ex-políticos, netos de ex-políticos, então a grande maioria é isso. Então, é a dinastia, conservadorismo, é a elite campista. E nós estamos apresentando propostas viáveis para poder realmente tirar Campos do buraco do jeito que está. Porque nós não podemos continuar do jeito que estamos. Odisseia, você falou também sobre essa questão da Câmara dos Vereadores. Se o PT, se você for eleita, é provável, né, que não tenha uma maioria de frente, assim, de cara na Câmara dos Vereadores. Como que fazer essa relação com o Legislativo que a gente viu, inclusive no governo da Dilma, nessa relação executivo-legislativo, que acabou levando a uma situação mais extrema para o Executivo? Olha, toda negociação com o Legislativo precisa ser feita, mas negociação com respaldo da população. Nada pode ser feito se não tiver o respaldo da população. Então, nós temos que fazer um trabalho. Lógico que nós estamos aí com a perspectiva da na nossa nominata de elegermos pelo menos um vereador, talvez na sobra o segundo, mas essa é uma eleição que está tudo muito indeciso, né? A própria eleição, né, devido à pandemia, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Eu sei que tem um número elevado de candidaturas, são mais de 800 candidaturas para candidatos e vereadores e vereadoras, e nós estamos trabalhando para a garantia de um e na sobra talvez o segundo. Lógico que nós vamos encontrar uma Câmara de vereadores que nós vamos ter que saber como estar dialogando com ela, mas, repito, qualquer diálogo tem que estar respaldado pela população. Eu lembro muito bem que eu sou sindicalista há mais de 33 anos e nós estávamos numa luta do piso salarial profissional nacional. E nós colocamos mais de 20 mil pessoas em Brasília para poder arrancar do Congresso Nacional este piso salarial profissional nacional. E o presidente Lula, que nos recebeu, falou exatamente isso. Ele, enquanto executivo, eu preciso do movimento de vocês, da pressão de vocês, porque eu estou presidente, mas eu não tenho poder de decisão total, porque
querendo ou não, eu tenho que ter o diálogo com o Congresso. Então, essa experiência... 30 segundos, candidata. Então, tem que ser colocada em prática. É a movimentação, são os movimentos sociais, a população, pressão dentro da Câmara para a aprovação dos projetos que são do interesse da população. Muito obrigado. 8h40. Você está ouvindo e assistindo também pelo Face o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, recebendo nessa sequência de entrevistas com os candidatos à prefeitura, a candidata do PT, Odisseia Carvalho. E agora, no próximo bloco, vamos falar sobre os projetos para a prefeitura. Então, para Campos. Então, fique atento aí. Rapidamente a gente faz uma parada e próximo bloco voltaremos com projetos para a prefeitura, projetos aí do seu governo com a candidata no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.